Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao vídeo da análise semanal, essa semana que começa hoje dia 24 e vai até sexta 29 de janeiro, ou seja, a última semana do mês, uma semana que geralmente aí tem bastante fluxo no mercado, ok? Vamos começar aqui vendo o relatório COT e as principais notícias aí da semana, tá? Em seguida a gente dá uma olhada aí nos gráficos e nos volumes, nos perfis de volume. Começando pelo S&P, o COT do S&P essa semana subiu 15.670 contratos, saindo aqui de 17.611, negativo, né, para 1.940, ainda negativo, ok? O Nasdaq, ele já estava positivo, subiu mais, subiu 11.200 contratos, saindo de 20.413 para 31.611, ok? O euro, ele também subiu essa semana, subiu 7.600 contratos, ele saiu de 155.890 para 163.466, 163.466, ok? A Libra, ela ficou praticamente inalterada, na última semana subiu forte, essa semana não mexeu nada, subiu 763 contratos apenas, saindo aí de 12.942 para 13.705 em aberto, ok? O DX caiu bem leve, 320 contratos apenas, estava sendo negociado um total aqui de 13.907 negativo, caiu para 14.277. Então, continuando o mercado batendo aí, ok? E o ouro, praticamente inalterado também, subindo apenas 411 contratos, saindo aí de um total de 246.227 para 246.638. Então, ouro aí bem lateralizado, a gente vai ver aqui daqui a pouco. Notícias aí dessa semana, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas headlines que saíram na semana, no final de semana, desculpa. E depois a gente dá uma olhada em calendário econômico e calendário de ganhos. Tá? Essa semana aí tem Big Techs reportando balanço, relatório de ganhos e relatório de fluxo de caixa. Então vamos dar uma olhada aqui nas headlines. Manifestações na Rússia pela liberdade de Navalny e saída de Putin. Não sei se vocês viram lá no Telegram ou no Instagram. Eu postei um monte de vídeo no Instagram, o Instagram deletou quase todos os vídeos, né? Então, eu postei no Telegram, não sei se vocês viram. O povo lá tá cobrando a liberdade do cara aqui, ó, que ele tinha sido envenenado. Não sei se vocês lembram disso, no ano passado, né? E ele estava se recuperando lá na Alemanha. Semana passada, no domingo, ele voltou para a Rússia, começou a fazer vídeo lá, criticando o Putin, ele é opositor do Putin. E aí o Kremlin, né, que é a Casa Branca lá da Rússia, né, mandou prender. Putin mandou prender, entendeu? E aí o povo foi em peso aí nas ruas. Vários sites aí de notícia estão relembrando, fazendo comparativos com 1917, quando derrubaram o czar lá, Nicolau II. Chamaram isso aí de Revolução Russa, né? Então, assim, foi um movimento bem grande. Todas as capitais de todos os estados e todas as cidades um pouco maiores, assim, né? Teve manifestação. Eu estou acompanhando bastante isso daqui, porque a Rússia, ela mexe muito no mercado de commodities, né? Principalmente no petróleo. Então, uma instabilidade aqui nesse país pode mexer aí no setor de energia, ok? Biden vai colocar nova proibição de viagens, segunda-feira, já está confirmado, para a maioria dos cidadãos não americanos que estiveram em países europeus, na África do Sul e no Brasil. Tá? França possivelmente fará novo lockdown, é quase certeza que vai fazer. Conselheiro de saúde da França diz que as vacinas são menos efetivas com relação à nova variação do Covid que veio da África do Sul. Então, uma notícia boa aí, né? Reino Unido exigirá teste negativo de Covid-19 de todos os viajantes que chegam ao país. Ou então vai tomar multa de 500 libras e ficar 10 dias de quarentena. O PIB do quarto trimestre da China, né, que
fechou agora em dezembro de 2020, mostra a recuperação de toda a queda da pandemia voltando aos níveis pré-Covid. Foi o único país que registrou crescimento em 2020. Tá? Não preciso nem comentar isso. Calendário econômico. O que tem de importante aqui essa semana? Deixa eu só mudar aqui. A notícia mais importante da semana de calendário econômico é FONC, né? FONC Statement, taxa de juros e a conferência do povo às 16 horas na quarta-feira. Então, não vai mexer em juros, a gente sabe disso, mas vamos ficar de olho no statement para ver o que os formuladores de política monetária lá do Banco Central americano estão pensando aí com relação ao futuro. Tá? A inflação está dando uma subida lá. Ora, o guidance, né, do Fed é manter as taxas de juros em zero, né, o intervalo aí de 0 a 0,25, até pelo menos 2023. Então, o que a gente vai olhar? Se eles mudaram alguma opinião com relação a isso? Com certeza não. E vamos ficar de olho se tem alguma mudança no programa de compra de ativos, né? Se começarem a falar de tapering, que é redução do QE, né? Redução do quantitative easing, que é aquele programa de compra de bonds, de ETFs. Então, é uma forma aí do Fed começar a apertar a economia. Provavelmente não vai falar disso, tá, pessoal? Mas eles podem dar um indício de quando eles estão pensando em começar a fazer isso. Então, o mercado já vai começar a se reajustar a essas datas, tá? Então, é importante ficar de olho em como o Banco Central está se comunicando com o mercado, beleza? Na segunda-feira aqui tem poucas notícias, tem relatório de política monetária do Banco Japonês, do Banco Central do Japão, na segunda, né? Na terça é feriado na Austrália, tem decisão de taxa de juros aqui do Copom, do Banco Central Brasileiro, só que afeta quem ainda mora aqui, né? Quinta-feira, na quarta o mais importante é o FONC, na quinta tem o PIB americano do quarto trimestre, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que tem toda a quinta, né? E venda de novas casas, novas habitações, né? E na sexta-feira é o dia que mais tem notícia aí da semana. É o último dia de operações no mês, né? Então vai ter bastante movimentação aqui, ó. Tem PIB da Alemanha, desemprego da Alemanha, tem o índice de inflação PCE dos Estados Unidos. Esse aqui é o índice de inflação que o Fed mais olha, tá? Eles usam até mais o PCE do que o CPI para balizar as decisões, apesar que os dois quase que meio que andam juntos aí, CPI e PCE, tá? Mas vamos ficar de olho. Gastos, né? Personal spending, PIB do Canadá e vendas pendentes, contratos imobiliários aí pendentes, ok? No relatório de balanços tem bastante coisa, até dar um zoom aqui. O mais importante, na terça-feira, Microsoft, depois do fechamento do mercado, né? E na quarta-feira, depois do fechamento também, tem Apple, Tesla e Facebook, tá? Tem um monte de outras empresas aí, mas a gente sabe que essas são as que têm o maior peso aí no S&P, no Nasdaq. Então, é essas que a gente vai olhar com uma lupa, o relatório, o balanço inteiro, ok? Agora, visto isso, vamos dar uma olhada nos profiles, né? Voltar aqui em cima. O profile, o volume profile do S&P, o dia começou, depois de subir a semana inteira, subiu, segunda foi feriado, né? Terça, quarta ficou um pouco lateralizado, quinta disparou, né? Quarta disparou, quinta ficou lateralizada, apesar de ter feito nova máxima, né? E aí sexta iniciou o dia aí à noite, né? E amanhã, antes da abertura, um cenário de risk-off, né? O Biden falou que provavelmente os Estados Unidos vai ter 600 mil novas mortes, então isso aí deu uma desanimada no mercado, né? Uma busca por proteção. Teve os PMIs da Europa, do Reino Unido, que vieram ruins, então despencou. Depois saíram os PMIs dos Estados Unidos, às 11h45 depois da abertura. E aí o mercado deu uma animada, porque veio em máximas recordes, né? Voltou quase tudo que tinha caído aqui, ó, desde a abertura. Aí no finalzinho da tarde aqui, depois do fechamento do mercado spot, voltou um pouquinho. Então o profile aqui é uma distribuição simples, né, pessoal? Ó, apesar do dia ter caído, recuperou tudo, então rejeitou totalmente essa queda.
a principal região do dia vai ser esse POC, e aí vamos ver se vai retestar o POC aqui de quinta-feira e caindo a mínima aqui, ó, de sexta, tá? Para se romper, vir buscar aqui, ó, o POC de quarta, e caso rompa esse POC, formação de novas máximas aí, ok? O Nasdaq bem semelhante, apesar que o Nasdaq recuperou tudo o que tinha perdido, ó, quando subiu depois dos PMIs dos Estados Unidos, né? Então, o Nasdaq rompeu máxima histórica também na semana passada, subiu aí, só não renovou máxima histórica na sexta-feira, né? Na quinta renovou, na sexta renovou, desculpa, na quarta, na terça, e aí a segunda foi feriado, não teve muita negociação, né? Sexta começou abrindo o dia em queda por causa do sentimento ruim aí, por causa do comentário do Biden, dos PMIs, algumas outras coisas, né? E depois dos PMIs dos Estados Unidos, voltou tudo que tinha caído. Até fez um novo pullback, lateralizou aqui. Então, perfil de distribuição simples, né? O fechamento foi quase que exatamente aqui no POC, tá? Então, a gente negocia esse tipo de perfil aqui no próximo dia, né? Na segunda-feira, quando ele vem buscar as pontas, né? As extremidades. Então, vamos ficar de olho nessa mínima e nessa daqui, ó, que está bem pertinho. Se vier aqui e entrar a força compradora, a gente pode entrar. Agora, pelas headlines que a gente está vendo aqui, pessoal, eu acredito que esse domingo, essa abertura de domingo e amanhã vai ser uma abertura em queda, tá? Tem muita notícia ruim aí no mercado. Então, assim, pode ser que o Fed atue, o Congresso, o governo, começando a falar dos estímulos, né? E aí o mercado deu uma animada? Pode até ser. Mas o que eu estou vendo aqui, né? E pelo tanto que o mercado está esticado, olha o Nasdaq, olha o S&P, né? Dow Jones mais ou menos. Então, assim, pode vir uma queda aí nessa abertura, beleza? Vamos ficar esperto com isso. Agora, vamos dar um passinho para trás, uma região de liquidez bem interessante para a gente procurar compra, se não tiver tanta notícia ruim assim, tá? Um pullback no POC aqui, ó, de quarta-feira, pode ter uma defesa, né, e voltar a subir. Agora, como tem muita notícia ruim aqui, pessoal, vamos ficar de olho num possível rompimento dessa região de POC, né? E aí, mercado caindo até esse próximo POC aqui, ó, que é o POC de terça-feira, ok? Então, devolvendo, né? Talvez devolveria aí metade do que subiu na semana passada. Seria mais ou menos uma volta até aqui, ó, nessa região de liquidez aqui, ó. Então começou a semana mais ou menos por aqui, só subiu, né? Então um pullback até essa região, que seria aqui, e rompendo ela até essa região aqui, ó. Ok? Vamos ficar de olho nessa movimentação. O Nasdaq, ele tá fazendo um movimento aí de tendência de alta com topos e fundos, né? Então, depois de uma esticada como essa, o próximo movimento seria uma devolvida, tá? Então, tá muito perigoso comprar aqui agora, apesar que se o mercado não cair na sessão asiática e na abertura de Nova York não tiver nem vindo visitar esse POC aqui, pode apenas fazer um pullbackzinho e voltar a subir, tá? Agora, se começar a entrar um sentimento de aversão ao risco no mercado, já vai ser desde a abertura, durante a sessão asiática inteira, sessão da Europa, ok? O mercado não vai esperar a abertura de Nova York para começar a vender. Então, o jeito como o preço vai estar lá na abertura de Nova York amanhã, segunda-feira, vai ser essencial aí para a gente tomar a nossa decisão, ok? E vamos ficar de olho nos outros índices, nos outros ativos, nos montes. Se está subindo, se está caindo, para a gente fazer a nossa análise de sentimento. Okay? O euro, vamos dar uma olhada aqui no euro. O perfil do euro foi uma distribuição simples também. Amanheceu o dia se valorizando, né? Na abertura de Londres entrou fluxo comprador, renovou máxima, né? Rejeitou, tentou lá retestar de novo, voltou até aqui embaixo. Então, toda vez que o mercado ia nas extremidades aqui, rejeitava, né? Formou o que a gente chama aí de espinha de peixe, né?
mercado ficou subindo, descendo, subindo, descendo. Foi lá, voltou, foi, voltou. Não parece uma espinha de peixe, né? Então, sem direção nenhuma, perfil de distribuição simples, POC centralizado. Nesse tipo de perfil aqui, a gente negocia no próximo dia, procurando operação nas extremidades, tá? Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque por causa dessa separação de dias aí. Não é uma mudança de dia normal, tipo de quinta para sexta ou de quarta para terça. Não, é uma mudança de semana também. Então, fechou sexta, vai entrar no domingo aqui com um monte de notícia ruim aí no mercado. Então, vamos ficar de olho para um possível rompimento aqui para vir buscar esse POC, essa região, né? Buscaria as mínimas aqui, ó, esse fundo, a mínima do dia e o POC de quinta-feira, ok? E aí, continuando o fluxo vendedor, vai atuando aí nos pullbacks vendendo, ok? O COT do euro, ele está positivo, né? E o do dólar está negativo, mas a gente sabe que o COT ele fecha na terça-feira, né? Então ele dá uma noção para a gente de longo prazo, mas no curto prazo pode vir uma correção. Não sei, né? Vamos ver, vamos esperar o fluxo. Agora, o que aconteceu no price action aqui em H4? O mercado estava trabalhando num canal ascendente, perdeu um pouco de força aqui, ó, quando não foi lá no topo superior do canal, né? Deixa eu só dar uma arrumada aqui. E aí rompeu, no final do ano ali o dólar ganhou força, né? Rompeu, retestou, veio aqui visitar essa região de liquidez, trabalhou um pouco, e aí formou um canalzinho. Retestou aqui, fez um pivôzinho, rompeu, e agora, qual que é o próximo movimento? Com esse monte de notícia ruim aí, eu acho, né, na minha opinião, que pode vir uma valorização do dólar. O mercado corre para o dólar quando tem aí aversão ao risco. Mas, essa semana tem FONC. Então vai depender muito aí de como o mercado está posicionado, como ele vai buscar se proteger. Então a gente vai ter que esperar uma confirmação, ok? O próprio perfil ali de distribuição simples não mostra direcional nenhum, tá? Então vamos ver aí o que vai acontecer nas extremidades, né? Vamos negociar as extremidades até romper. Rompendo a gente vê se é consistente aquele movimento, se vai formando novas value areas, cada vez mais baixas ou mais altas, né, caso rompa para cima, e aí a gente vai se adequando ao que o price action vai mostrar para a gente, ok? A Libra, ela já foi um pouco diferente do euro, né? O euro ficou lateralizado, a Libra ela derreteu na parte da manhã, depois na abertura de Londres fez um pullback aqui no VWAP e depois voltou a cair, formou uma nova mínima, veio buscar aqui o POC de quarta-feira, certo? E aí depois teve uma rejeição. Então, esse tipo de perfil aqui, como que eu interpreto, né? Então, é uma distribuição short com padrão L, né? POC lá embaixo, só que com rejeição da value area, desse novo patamar aqui mais baixo. Então, esse movimento aqui, ó, no final do dia, mostra muita coisa, né? Com relação ao que o mercado está esperando para esse ativo, tá? Então, seria um perfil extremamente forte e vendedor, né? Se tivesse terminado assim e o preço tivesse terminado aqui, ó, abaixo do POC, mais próximo da mínima. Então, ele fechou acima do POC aqui. Então, essa rejeição que pode ditar o rumo aí do par pro resto da semana. Agora, vamos ficar de olho que saiu um monte de notícia nesse final de semana, que eu acabei de comentar aqui com vocês, né? Que o mercado na sexta-feira não tinha conhecimento, tá? Podendo facilmente ser o primeiro movimento buscar essa região aqui do POC. E rompendo isso aqui, buscar a mínima e vir buscar essa região aqui, ó, do POC de terça-feira. Sexta, quinta, quarta, terça. Ok? Então talvez seja aqui a principal região da semana. Mas, desculpa, aqui, ó, seja a principal região da semana, né? E o primeiro movimento aconteça aqui, ó.
uma visita nesse POC, o POC aqui de sexta, para retestar, né? Se confirmar um movimento, um sentimento de aversão ao risco, que pelas notícias aqui, né, tá parecendo que vai ser. Confirmando isso, vem visitar a mínima e essa região aqui, né? Rompendo isso, rompendo a mínima, vem visitar o POC aqui de terça-feira, ok? Entrando um sentimento de risk-on, uma força compradora aí no mercado, né? E a Libra retomando a força compradora, vamos ficar de olho aqui no rompimento do ajuste para vir buscar essa máxima aqui, ó, essa região. Rompendo essa região, pode vir buscar a máxima. Vamos dar uma olhada no delta, como vai estar na hora, para ver se não vai ser um falso rompimento para voltar a cair. Beleza? Então esse é o jogo aí na Libra. O DX aí, a gente já olhou o euro, é praticamente o euro invertido, né? Agora ele tá numa região interessante aqui. Se o dólar começar a ganhar força, vem retestar esse POC aqui, ó, né? E aí vamos ficar de olho se quando chegar lá não vai entrar força vendedora no dólar, fazendo um novo movimento de baixa. Ou se continua força compradora no dólar e volta a subir, rompe essa região aqui, ok? E aí, finalizando a nossa análise, o ouro. Eu vou até trazer o ouro aqui para o lado esquerdo. O ouro ele tem uma correlação muito forte com o yield de 10 anos americano, né? O rendimento do título de 10 anos. Quando o rendimento do título de 10 anos americano está subindo, o ouro cai. Tá? Então essas quedas fortes que têm acontecido aqui é porque o yield de 10 anos americano tem feito novas máximas cada vez mais. Então a curva de juros aí estipando, né, que a gente fala, ficando cada vez mais íngreme. E eu acredito numa continuação aqui da queda do ouro no médio e longo prazo. No médio prazo. No longo prazo, pode ser que em algum momento aqui entre comprador e volte a subir quando a inflação começar a bater mais forte no dólar. Ok? Agora, esse monte de notícia que aconteceu, que está aparecendo aí no mercado no final de semana, novos lockdowns, o que pode acontecer? O ouro, o mercado buscar refúgio no ouro, né? Principalmente porque é uma semana bem agitada aí de balanços aí. Então tem uma migração aí de classe de ativos de risco, e aí vem uma queda nos índices, né? Para ativos safe havens. Então a gente poderia talvez ver uma valorização do ouro aí, buscar essas regiões aqui, ó. Né? Quais são elas? Vamos dar uma olhada. A primeira delas só vamos confirmar aqui o profile, né, do ouro. Então, múltipla distribuição, short, né? Então, olha quantos clusters se formaram aqui. Formou um cluster, rompeu. Deixou LVN. Formou cluster, né? Continuou. Formou cluster, rompeu. Deixou LVN. Formou cluster, né? Caiu. Aí aqui fez uma defesa, um fundo duplo aqui no POC de de terça-feira. O mercado rejeitou esse nível de preço. Com essa rejeição, voltou 50% de toda a queda. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar. Caiu isso, né? Voltou. Talvez até um pouquinho mais, 50%. Fechou aqui, ó, acima do POC. Então é um perfil de múltipla distribuição short em L, né? Por que em L? Porque se não fosse essa rejeição aqui, ó, e essa acumulação, o POC ia estar aqui, ó. Ia ser mais ou menos assim. Com essa rejeição, ainda é um perfil L, né? Mas com rejeição aqui no fechamento. Então, esse tipo de rejeição mostra montagem de posição compradora. Olha o volume, né? Com esse monte de notícia ruim saindo aí no final de semana, a gente pode ver com certeza, tá? Sem dúvida, uma valorização do ouro, pelo menos até o POC aqui de quinta-feira, ok? Vai ser muito estranho se não isso acontecer. Se o ouro começar a cair,
Então fica completamente desconsiderado o sentimento de risk-off, tá, pessoal? Porque aí o ouro vai estar caindo, provavelmente o yield de 10 anos vai estar subindo, porque a correlação deles é inversa, né? E aí a gente vai ver novos rompimentos de máxima aí nos índices de ações, ok? Essa foi a análise semanal, eu espero que vocês gostem, né? Que ajudem vocês. Eu vou mandar esse relatório aqui lá no canal do Telegram e no grupo aí da mentoria, para vocês salvarem, imprimir e quiser colar na parede aí, pode colar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, ótima semana a todos e ótimas operações.